Então hoje nós vamos estudar homilética. O que é homilética? Quem sabe? A arte de pregar. Como eu prego o sermão? Como que eu vou desenvolver o sermão? A homilética, irmãos, ela está ligada a pelo menos mais duas coisas importantes para ter um excelente sermão. Um sermão que a pessoa saia dizendo: olha, puxa, Deus falou comigo. Nossa, Você já aconteceu com você, de você começar a ouvir um sermão e você esperar, puxa, aquela pessoa, agora eu vou ouvir. E de repente você vai ouvindo, você fala: meu Deus, esse camarada vai parar quando? Já aconteceu? Já, né? Você já me ensinou a técnica. Indo em IPU, você me ensinou essa técnica. Já aconteceu? Vou guardar. Você ouviu o sermão e falou: ah, não é possível. E aquele sermão aí parece uma espada, né? Longo e chato. Você ouve e fala: meu Deus. Aí você começa a lembrar da roupa que deixou no varal, da mamadeira da criança, será que desligou o fogão? Aí quando você vê já... Né? Não dá 9 horas. Não dá 9 horas e tal, e já aconteceu. E outra, já aconteceu também você falar assim, ó, amanhã o irmão fulano vai pregar, você fala: glória a Deus. E aí você ouve também assim: amanhã o irmão vai pregar. Não é possível. Sério? Acontece, não acontece? E aí nós vamos entender por que isso acontece, tá? Qualquer um pode ser um orador? Pode. Qualquer um pode ser um pregador? Pode. Qualquer um. Qualquer pessoa pode ser um grande pregador, desde que ele desenvolva realmente. Bom, ligado à homilética, é importantíssimo um sermão, tá? É importante no sermão. Também, ligado à homilética, a hermenêutica. O que é hermenêutica? Quem sabe? É a arte, aqui é a arte de pregar. A arte de entender. Entender e interpretar o texto. Como eu interpreto esse texto aqui? De que maneira? Isso aqui é simbólico, isso aqui é literal, isso aqui é para hoje, é só para o dia de Israel, isso aqui, entendeu? É para o contexto da época, o nosso contexto. Você pega lá, por exemplo, Jesus lavou os pés dos discípulos, é para nós ou é para aquela época? Tá? Judeus lavou o ósculo santo, é para aquela época ou é para agora? Ok? Então é a hermenêutica, é a arte de interpretar o texto. Homilética é a arte de pregar. E ligado a isso também tem uma palavra aqui que é a exegese. Exegese. O que é a exegese? A exegese, a palavra ex é extrair, extrair do texto. Aí é o que eu vou extrair desse texto. Porque não adianta, por exemplo, vamos lá, eu vou falar o sermão do cego de Jericó e conta a história do cego de Jericó. O cego andou, caminhou, tal, encontrou Jesus e tal. É importante, eu tenho que dizer isso, porque tem pessoas que não conhecem a história. Tá. Aí você acaba de contar a história, a pessoa fala: e daí? Isso eu já sei, né? Eu já sei, mas tudo que você falou, eu já sei. Aí vem o que? A exegese. O que eu vou extrair, eu vou sugar, eu vou tirar daquele texto. Aí então, essas três coisas são importantes. E dentro dessas coisas aqui, agora nós vamos entender outras ramificações. E hoje nós vamos pegar só as ramificações da homilética, tá? Que é a nossa matéria. Então, dentro da homilética, abre um leque. E é esse leque aqui que nós vamos entender hoje, tá? O que é que eu preciso fazer então para ter um bom sermão? Alguns pontos aqui que nós vamos estudar hoje. Como vocês não estão com o livro, por enquanto, eu não vou seguir o livro, tá? Vou pegar aqui, mas se a gente olhar, grandes sermões da história, vamos pegar, não precisa ser sermões bíblicos não,
homens que tiveram uma homilia, né? Uma arte da pregação que marcou histórias. Vamos pegar um exemplo aqui, Alexandre o Grande. Quando Alexandre fazia um discurso, ele fazia com que soldados que estavam praticamente exauridos, não tinham mais forças. Um dia o povo falou: Alexandre, o povo chega de lutar, o povo quer voltar, quer ir ficar com a família, quer deitar com a esposa, quer abraçar um filho, a gente não aguenta mais lutar. Alexandre, ele fazia um discurso tão convincente, mas tão convincente, que as pessoas pegavam a espada e falavam: onde que é a próxima guerra? E saíam para lutar. Ele convencia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir pessoalmente Paulo Salim Maluf. Quem já teve? Nunca teve? Eu ouvi falar de Paulo Salim Maluf, né? Foi governador do estado de São Paulo. Aquele homem, ele tem uma homilia, uma arte de falar, que... Vou dar um exemplo para vocês. Um dia ele falou, numa grande convenção que eu estava lá, só de pastores, e um pastor havia acabado de trazer uma mensagem. Eu falei, aí Paulo sabe, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E começou a falar. Ele citou o Salmo 23, falou umas coisas, de uma maneira que o povo foi se envolvendo. Eu falei, esse homem é crente, não é possível. Não tem nada, não é evangelho. E ainda terminou falando assim, ó: vai chegar o dia em que o presidente da república, em vez de dizer boa noite, vai dizer: eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quando ele falou aquilo, o auditório quase caiu no chão. Glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, rapaz, o camarada nem crente não é, nem não jejuou, Profetizou o moço. Não é? Profetizou, ainda profetizou. Ainda profetizou e aconteceu. Então, irmãos, que é o poder da homilia, né? Da homilética, da pregação. Tem pessoa que fala, não sei se você já viu, pessoa que fala, se você bater tudo no liquidificador, não dá nem pouco, não é? Não aconteceu? Aconteceu, pastor? Alguém vai lá, vai um camarada pregar lá, você fala, meu Deus do céu, esse camarada não vai falar, não vai pagar não. Tem um pastor, um amigo meu, que fala, tinha que ter um sumidor na igreja, você aperta o botão e desaparecia a pessoa, porque né, o sermão dele não convence, e algumas coisas acontecem, e é isso que nós vamos estudar nessa noite. Mas uma das coisas, aqui no livro nosso, ele vai falar aqui sobre, se você eu não vou ler aqui agora, mas sobre a timidez, né? É um dos problemas hoje da pregação. Por que as pessoas, está na página aqui, deixa eu achar aqui a página que está do livro. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Há alguém aqui que é tímido? Eu também sou. Não, eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa tímida. Não, é sério. Eu me proponho a não ser, mas eu sou. Não, eu sou uma pessoa tímida que consigo vencer a minha timidez. É um leão que eu vou lá e de vez em quando eu amarro ele falando, você vai ficar amarrado aí e eu vou. Você entendeu? Mas eu sou tímido. Para você ter uma ideia, para você ter uma noção, a primeira vez, quando eu me tornei pastor, a primeira vez que eu fui fazer uma visita, assim, quando eu fui fazer a visita, você pega essa aí, vem, participa da aula, assim, né? Graças a Deus. Vamos lá. Ó, olha só, para você ter uma ideia do grau da minha timidez, a primeira vez que eu me tornei pastor, na primeira semana eu já tive que fazer uma visita. E para uma família, uma das mais ricas de Santa Rita do Passa Quatro. Gente, para ajudar, eles me convenceram, eu não consegui falar não, se fizeram eu sentar numa mesa com 22 pessoas para almoçar. Eu nunca tinha pegado uma faca na mão. Eu era acostumado a pegar na colher mesmo e poucas vezes um garfo. E eu vi aquele bife na minha frente assim e falei, e agora? Como que eu vou fazer para cortar isso? A minha mão tremia tanto. E por fim, quando for me dar um café, eu falei, essa chegando não vai chegar na boca. Não vai chegar. A primeira mensagem que eu fui pregar, e eu não sou besta, né?
Eu falei assim, o pastor falou na igreja, não, quando eu era numa casa, eu falei, numa casa vai ter umas 10 pessoas, vou tentar, senão eu nunca vou perder esse timidez, vou tentar. Tinha lá umas 10 pessoas, e eu achei que ia ser fácil, só os irmãos da igreja e tal, mas a gente fica nervoso pela primeira vez, não fica? Quem já pregou pela primeira vez? Hã? Quem nunca pregou pode ficar tranquilo que você vai ficar o que você for pregar. Já pregou? Vai, né? Primeira vez não dá um. Hã? O joelho parece que... Quando eu fazia teatro na igreja, eu não tinha vergonha. Parecia que não tinha ninguém lá. Mas em outras situações é complicado. Quando você tem que olhar de olho no olho, né, da pessoa, então todo mundo olhando para você e falando, e agora? O que ele vai falar? O que quer dizer que tem? Então o que acontece? A primeira vez que eu fui pregar, eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, e no ano você vai ficar nervoso. Fica tranquilo, que se isso acontecer, é sinal que você está vivo ainda. Tá? Você não morreu. Então, a primeira vez que eu fui pregar, eu falei assim, olha irmãos, e pelo poder de Deus, o cego vê, o cego anda, o coxo fala, o mudo vê. Aí falou, não pastor, o mudo ouve, o cego vê, eu falei, mas pelo poder de Deus até o mudo anda, até o coxo vê. Aí tentei consertar ainda esse irmão, né? Tentei dar uma... Não, mas que pelo poder de Deus o mudo vê, o cego anda. Então, por quê? O nervosismo, né? E ainda naquela época, para ajudar, alguém me explicou que eu podia fazer um sermão, que eu podia fazer um esqueleto de uma mensagem, que eu podia preparar alguma coisa e me guiar por aquilo ali. Foi na raça mesmo. Eu fui aprender que existia esboço depois de 10 anos. Né? E quando terminou o sermão, muitas vezes quando eu terminei o sermão, eu falei, meu Deus, esqueci de falar isso, era tão importante, eu esqueci de falar. O que aconteceu de você falar assim? Eu falei, nossa, eu devia ter falado isso. Por que eu não falei isso? O que aconteceu, senhor? Aquilo ali eu queria marcar. Aquilo ali eu queria falar e não falei. Faltou a homilia. Tá? Mas primeiro, para a gente entrar na nossa introdução da aula, nós temos que fazer o quê? Saber se você é tímido ou não. Temos que fazer um teste de timidez. Todo mundo tem caneta aí? Hein? Se não tiver, dá um alô aí, tá? Eu vou entregar um papel para você. Cidô, distribui aqui, fazendo favor. Um para cada um. E nós vamos fazer um teste. Se faltar aí, você me fala. Um teste de timidez. Isso aqui é importante, tá? Bom, será que eu sou tímido ou não? Vamos só testar o grau da nossa timidez, tá? Vou pegar a caneta aqui. Tem mais, hein? Tá faltando? Deixa a caneta aqui. Ó, olha lá. Será que eu sou tímido? Será que eu sou tímido? Será que você é tímido? Se sim, qual o grau da sua timidez? Faça o teste para descobrir. Responda as perguntas abaixo usando a seguinte escala. Ó. Eu vou fazer várias perguntas, você vai escrever. Aqui, ó, tem uma aqui. Certo. Tem uma aqui. Mariane, você nunca chegou atrasada. É a primeira vez que você chegou. Olha, é a primeira vez, doutor. Quase que eu não Tem veio. caneta aí? Pega uma caneta para fazer o teste. Ó, bom, você vai responder na sua pergunta. Nunca, às vezes, aí se for nunca, você põe o 0. Se for raramente, coloca 1. Se for às vezes, coloca 2. Com frequência, 3. Quase sempre. E assim vai colocando. Coloca o número aí, depois você vai somar esses números. Ok? Deu para entender? Primeira pergunta. Vamos lá, para não perder tempo. Mas marca o primeiro, segundo, tipo a primeira. Não, só põe o número. Ninguém pode ter não. Só põe o número. Ô, secretário, por favor. Irmão Marcos, vamos orar por ele, tá? No final, não lembra de orar. A esposa dele, que é o secretário, ela torceu o pé, parece que vai para Ribeirão. Quebrou, né? Quase Quebrou. fratura exposta. E parece que vai para Ribeirão Preto. Vai, deu quase fratura exposta. Certo, tá? Então, vamos lá. Inclusive, aí também a irmã Lourdes, que não pode vir, né? Ó,
Você fica preocupado com o que as pessoas estão pensando, o que elas pensarão de você? Responda isso. Você fica preocupado com o que as pessoas pensam? Ou o que elas pensarão de você? Você nunca fica, às vezes, raramente, com frequência, sempre ou quase sempre. Anote aí. As pessoas estão pensando em você, nossa, estão falando de mim, olha. Que você raramente. Fala a verdade. Senão você. Esse teste é importante para você. Deu? Anotaram? Todo mundo anotou? Sim. Próximo. Você sente vergonha de conversar com alguém novo? Com uma pessoa nova? Você nunca viu aquela pessoa? Você tem vergonha de conversar com ela? Aproximar e conversar com ela? Nunca, raramente, às vezes sim, com frequência, quase sempre ou sempre. Só se eu souber quem ela é. Ah? Nunca Você conversei, não mas eu sabe. sei quem ela é. Não, é alguém novo, você não conhece quem é. Sim. Você tem vergonha ou não? Não. Marcaram aí? Marcou? Vamos para o próximo. Você evita de falar em público? Não, eu não quero. Não, eu não quero. Não, eu não vou falar isso aí não. Agora, público que eu falo tem 10 pessoas ali, 15. Lugar que seja público, que você tem que falar. Se eu pedisse para você falar agora aqui, nunca, raramente. Tá? Marcado? Vamos para a próxima? Você tem vergonha de falar com alguém do sexo oposto? Uma pessoa que seja mulher. Ah, não, eu gosto de falar com homem, mas se for mulher. Então põe aí. Nunca, às vezes, raramente, com frequência, quase sempre. Posso passar? Posso passar? Quando você chegar num lugar, por exemplo, um evento corporativo, uma conferência, um congresso, você vai direto procurar pessoas que já conhecem para ficar junto? Você é aquela pessoa que vai procurar, deixa eu ver se o fulano está aí, se o ciclano está aí, deixa eu ver se é uma pessoa que... Nunca, às vezes, raramente, com frequência, quase 100%. Eu vi um comentário que o nosso cérebro, ele chega nesse lugar e ele já procura um rosto conhecido para você. Isso te traz uma segurança. Então põe aí. Então, vamos lá. É sempre. Você sente mais confortável quando está sozinho ou quando está acompanhado? Depende da situação. Tudo depende, de verdade. Não, por exemplo, agora aqui. Você se sente confortável? Ou você preferia estar sozinho para estar mais confortável? Eu estou aqui com gente perto de mim, eu estou confortável ou não? Se a Marinette estivesse lá para fora. Agora, você está com pessoas do seu lado, você está confortável? Ou você está assim, apreensivo? É isso que é a pergunta. Você está apreensivo aqui ou não? Vamos lá. Quase sempre. Quando está acompanhado. É. Sente mais confortável quando está sozinho do que quando está Acompanhado. Por exemplo, se aqui você está confortável ou não, tá? Vamos lá, próximo. Você prefere ficar em casa e ver um filme sozinho do que ficar em casa e ver um filme com toda a família? Pastor, volta para trás. Volta Volta para trás. Eu só sinto confortável quando eu estou sozinho dentro de casa. Aqui você está confortável? Estou confortável também, estou tranquilo. Agora você está... Você se sente. Se fosse outro ambiente, você estaria também ou não? Não, porque as pessoas que eu ponho lá, Raramente, às vezes, nunca. às vezes. O zero é nunca, tá? Nunca confortável. Raramente, com frequência. Acompanha aqui, ó. Todas elas têm a mesma. Embaixo aqui, ok? Posso para o próximo? Pode. Olha lá. Você prefere ficar em casa e ver um filme sozinho do que ficar em casa e ver um filme com a família? Você prefere o quê? Eu não gosto que ninguém fica perto de mim. Não, eu gosto de ficar com gente, eu quero gente do meu lado. Então, aí eu coloco qual? Eu quero toda a família. Qual que eu vou? Aí seria sempre. Sempre. Não, aí você coloca tudo, porque eu quero Não
Com toda a família, sempre. Você vai ficar sozinho. Essa é a mesma questão da outra também. Você prefere ficar em casa ver um filme sozinho ou com a família? Eu prefiro com a família, aí eu ponho no pau. E você põe sempre. Sempre. Fica sozinho. Sozinho Eu nunca. nunca sozinho. Eu quero sozinho. Eu quero ficar sozinho. Não, eu gosto de ficar toda Vamos lá? junto. Próxima. Próximo. Você se sente ansioso quando tem que falar em público? Sempre. Até tem ideia. Ai, tá chegando minha vez. Sou até gelado. Nunca. Às vezes, porque tem lugar que não. Sou Né? até gelado. Por exemplo, às vezes no trabalho não. Então, aí seria às vezes. Se no trabalho você não tem, seria às vezes. Tá? Vamos lá? Se em alguma outra situação tem pessoa, seria quase sempre. Alguma coisa assim. Ok? Então vamos lá. Próxima, posso passar? Posso passar? Se uma pessoa que você nunca viu, vem até você e puxa assunto, você se sente desconfortável? Vem cá. Depende muito do assunto. Às vezes? Se às vezes, depende do vezes. assunto. Depende de quê? Acompanha às vezes. Não é? Quase sempre. Tem pessoa que nunca, tem pessoa que... Próximo, posso ir lá? Vamos lá. Próximo. Você não gosta de sair em fotos e vídeos? Não, nunca. Eu gosto. Põe aí, sim. Sempre? Então põe aí. Tem gente que não gosta, né? Às vezes, tem gente que fala foto de família. Tem gente que fala foto de família, ele gosta. Então põe às vezes. Com frequência, vagamente. Então vamos lá. Posso ir para a próxima? Pode. Agora então vamos ver como é o seu nível de timidez, tá? Soma aí. Tem que dar 20 ou mais de 20? Soma. Seu nível de resposta é Não, soma, você vai somar. 4. Eu acho que muito mais. Somaram? Conseguiu? Temos todos. Eu não gosto. Todo mundo terminou? Falta aí está lá terminando. Beleza? Todo mundo? Então vamos ver. Agora vamos medir o nível de timidez sua, tá? Se sua resposta foi de 0 a 20, o seu nível de timidez é normal. Fica tranquilo. Não, ninguém? Alguém chegou no 20? Não? Então vamos lá. Se sua resposta foi de 21 a 30, entre 21 a 30, 21, 22, 23, é mediano. Sua timidez é mediana. Você fica atento. Você é mediamente tímido. Ok? Se a sua resposta foi de 31 a 40, você já tem um nível alto de timidez. Então, você nos procure que nós vamos te ajudar. Essa aula já vai te ajudar muito. Tá? Agora, se a sua resposta foi de 41 a 50, você é estratosférico de timidez. Ou seja, Você não existe. perigo. Busque ajuda urgente. Aí você já chutou o balde. Tá? Deu para medir aí? Meu Deus. Mas os dois últimos casos, tem que procurar. O último caso tem que procurar o médico. Mas tem, pastor, tem pessoas que não se relacionam de jeito nenhum. É difícil. Não tem nenhum último caso aí não, né?